Hoje vamos para o primeiro vídeo de uma série que vai ensinar um pouco mais a vocês sobre as plantas. Roda a vinheta. As plantas pertencem ao reino Plantae e são extremamente importantes para o ecossistema. Afinal, sem elas não teríamos sequer vida em nosso planeta. Isso porque as plantas têm funções muito importantes, veja aí elas: alimentar os demais seres vivos, criação de medicamentos, o bem-estar dos animais e do meio ambiente. Elas fornecem madeira, que é uma importante matéria-prima. Elas também regulam a temperatura do planeta, e devido ao excesso de desmatamento que realizamos, enfrentamos um aquecimento global. E elas também fazem a manutenção do regime de chuvas, por isso que em florestas chove muito mais do que em grandes cidades. Bom, são partes da planta: a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Mas nem todas as plantas possuem todos estes elementos, e nós distinguimos elas pela presença ou ausência deles. Elas podem ser classificadas como briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. E nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar mais em cada uma dessas classificações. Mas como a raiz é algo que toda planta tem, então vamos começar por ela. Bom, a maioria das plantas possuem raízes subterrâneas, mas algumas possuem raízes na superfície. Quem nunca tropeçou numa raiz de árvore, né? As principais funções das raízes são a fixação da planta ao solo e a absorção de água e sais minerais. Em algumas espécies, a raiz realiza a função também de armazenamento e condução. E agora vamos ao caule. O caule é responsável por sustentar a plantinha. Tipo, é a mesma coisa que o tronco do nosso corpo que sustenta ele. Será que é por isso que chamam o caule das árvores de troncos? Além da sustentação, o caule realiza a condução nas plantas. Ele transmite os materiais que a folha produz e o que a raiz obtém para o resto da plantinha. Além disso, em alguns casos, o caule pode também realizar a fotossíntese, armazenar água e carboidratos, como é o caso dos cactos, se enrolar em outras plantas e locais, ou proteger a planta formando espinhos. Os caules podem ser aéreos, que são os caules que ficam para fora da terra, podem também ser subterrâneos, e deste modo ficam abaixo do solo, e também podem ser aquáticos, e assim ficarem debaixo d'água, como é o caso da Vitória Régia. E agora vamos às folhas, que é a estrutura responsável pela fotossíntese e por trocar gases com o meio. As folhas possuem cloroplastos, que possuem clorofilas. Os cloroplastos realizam a fotossíntese, enquanto a clorofila dá o pigmento verde que vemos nas folhas. As folhas também possuem estômatos, que realizam a respiração e transpiração da planta. Elas se abrem e fecham para permitir a entrada e saída de gases e de água. E agora vamos para a parte da plantinha que todo mundo gosta: as flores. As flores são responsáveis pela reprodução da planta e estão presentes apenas naquelas que são angiospermas. A função primordial das flores é a de realizar a fecundação e, assim, produzir sementes para formar novas plantas. As flores possuem estruturas masculinas, que são os estames, e ou femininas, os carpelos, sendo que, se possuem as duas, elas são consideradas hermafroditas. E todo mundo geralmente acha as flores lindas, né? Coloridas, diferentes, cheirosas. Mas você sabe por quê? A real é que as flores possuem cores, formas e aromas diferentes para atraírem polinizadores. Ou seja, o bichinho vai lá achando a florzinha toda bonitinha, supimpa, e quando sai dali acaba transportando o pólen para fecundar outras flores. Agora nós vamos falar um pouco sobre as partes que compõem as flores. Elas contêm pétalas, que são as folhas diferenciadas que atraem polinizadores, como eu já expliquei. Também contém as sépalas, que são parecidas com mini folhinhas verdes bem pequenas abaixo das pétalas. Possuem também uma haste que sustenta a flor e liga ela ao restante da planta, e esta parte é chamada de pedúnculo. E elas também possuem o receptáculo, que liga a flor ao pedúnculo e onde são inseridos elementos florais. Além disso, as flores possuem também estruturas reprodutoras, que definem se a flor é macho ou se é fêmea. Se possuir gineceu, é feminina. Se possuir androceu, é masculina. O gineceu é um conjunto de carpelos. É composto pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Na reprodução, o estigma recebe o grão de pólen e se conecta ao ovário através do estilete. Sendo assim, o ovário se transforma em um fruto. E temos o androceu, que é um conjunto de estames. O estame é composto por uma antera, que realiza a produção de pólen, e também por um filete, que é uma haste longa e fina que sustenta a antera. E, por fim, vamos aos frutos. Os frutos, assim como as flores, estão presentes apenas nas plantas angiospermas. Como eu acabei de dizer, o ovário da planta se transforma eventualmente em um fruto. Então eu preciso deixar algo claro aqui. Frutos são os ovários depois de se desenvolver, enquanto sementes são os óvulos fecundados. Agora fica tudo mais claro, não? As funções do fruto são as de proteger a semente e promover a propagação e perpetuação da espécie, visto que são necessários para nascerem outras plantinhas. Existem alguns frutos nos quais não ocorre a fecundação, como é o caso da banana. Essas espécies são chamadas de partenocromo
endocárpicos. E agora vamos para as partes que compõem os frutos. O fruto em si pode ser chamado de pericarpo, que é dividido em 3 camadas. O epicarpo, que é a parede externa do fruto, ou seja, a casca. O mesocarpo, que é a parte intermediária e mais desenvolvida, e geralmente também a parte comestível. E o endocarpo, que reveste a semente, mas é tão fino que muitas vezes é difícil de identificar. E agora eu vou contar 2 curiosidades interessantes sobre os frutos para vocês. Primeiramente, fruto é diferente de fruta. Frutos são ovários desenvolvidos em qualquer planta angiosperma, enquanto a fruta é o nome que as pessoas dão para os frutos que são comestíveis. Olha que melancia engraçada. E a segunda curiosidade é que muitos frutos que amadurecem, assim como as flores, têm cores, aromas e sabores diferentes com a mesma finalidade. Eles chamam a atenção de animais que, ao comer os frutos, cospem as sementes, assim dispersando-as e dando origem às novas plantas. Da hora, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Resumo do resumão. O professor, aquele cachorrinho que tava comendo a fruta era muito bonitinho. Muito fofinho, né? Ô, Fran, Oi. cloroplastos e mais o quê? A gente vai ter aqui no texto falando deles, tá bom? Então vamos lá. Pietro vai continuar aí a 155. Liga aí o fone. Pode ler? Pode continuar. Tá. Eu parei na as pteridotas, né? E Sim. Também dependem da água para se reproduzir. Ao microscópio e estrutura responsável. Calma aí. Responsável pela reprodução tem a forma de coração, como mostrar a imagem ao lado. Aí aqui. Sabia mais. Nas samambaias, as partes que dão origem às estruturas reprodutivas ficam agrupadas pequenas bolsas, parte inferior das folhas, chamada de fósforo. Quando amadurece, aqui uma coloração alaranjada, como mostra a imagem. Gente, eu separei um vídeo que depois eu vou mostrar para vocês, que mostra bem de pertinho a samambaia com esses pontinhos. Então a gente olha assim na natureza, né? Nem tem noção, depois vai mostrar no vídeo todo o processo que a plantinha faz. Professora, Oi. nessa planta samambaia aí que tem esses pontinhos embaixo, tinha no círculo que eu estudava. Aí você passava a mão, ficava com a mão toda amarela. Ficava com a mão toda amarela? Alguém tem dessa planta em casa, não? Não, né? Então, Leitor da página 156. Você não falou, Pro. Não falei? Pode ser o Nola. Tá bom, Pro, vou ler. Gimnospermas. Gimnospermas. As gimnospermas vivem preferencialmente em locais onde o clima é de ameno a frio. As coníferas são as gimnospermas mais conhecidas, cujos principais representantes são os pinheiros. A diversidade de gimnospermas é grande no Brasil. A maioria das
de gimnospermas. Nossa, professora, é complicado, hein? São plantas exóticas. A única planta nativa desse grupo é a araucária, ou pinheiro do Paraná. É encontrada em regiões do sul do país e em área do maior altitude da região sudeste, como Campos de Jordão, no estado de São Paulo. Isso, Pronto. pronto. Então, aí a gente tem uma curiosidade, né, sobre uma árvore super, super big, gigante. Passando aí, a gente tem as gimnospermas, foram as primeiras plantas terrestres a não depender mais da água para se reproduzir. Só um minutinho. Além de possuírem vasos condutores de seivas, produzem sementes, estruturas que fornecem nutrientes ao embrião da nova planta. Depois, no videozinho, a gente vai ver como todo esse processo funciona. Aí eu tenho aqui a página 158. Pode ler para mim a Júlia, por favor? Página 158. Peraí, Tá. As atrutaras reprodutivas das gimnospermas são bem aparentes nos pinheiros. São conhecidas como pinhas. Os elementos reprodutivos. Peraí, professora. Reprodutivos masculinos chamados de grão de Pólen. São dispersão Dispersos pelo vento. O que permite que eles encontram são elementos femininos e a combinação dos elementos reprodutivos masculinos e femininos dá origem e sementes. Veja alguns exemplos de estrutura reprodutiva das gimnospermas. Isso. Aí saiba mais. Peraí. Saiba mais. As pinhas são muitas. Peraí, professor. As pinhas são muito utilizadas como enfeites tradicionais de Natal. Eles são as estruturas reprodutivas femininas Das coníferas. Grupo dos pinheiros. Angiospermas. Angiosperma. As angiospermas formam o grupo de maior diversidade de plantas do planeta
terra. Podem ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos. Muito bem. Agora a Isabelle, página 159. Estas plantas possuem vasos condutores de seiva e sementes protegidas por frutos que são formados a partir de partes das flores, os formatos, as cores e as características das flores e dos frutos das angiospermas nos mostram a diversidade desse grupo. Aí lá embaixo, a estrutura... jabuticaba é uma... pode ler. A jabuticaba... Flor e fruto do maracujazeiro. A jabuticabeira é uma angiosperma nativa da Mata Atlântica dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor. Nela, a produção do grão de pólen que podem ser disperso pelo vento e por animais. O grão de pólen, ao encontrar a estrutura reprodutiva feminina de outra planta do mesmo tipo, origina a semente que, diferentemente do que ocorre com as gimnospermas, ficam protegidas pelo fruto. A maioria das angiospermas apresenta estrutura reprodutiva feminina e masculina na mesma flor. Ok, então, olha só, agora a gente vai para o videozinho. Resumão do resumão de tudo isso. Por quê? São nomes bem técnicos, né? Que foi o que eu falei para vocês. Ano que vem, nas aulas de biologia... O que diferencia as briófitas das demais plantas é que ela não possui nem flor, nem fruto e nem semente. Por isso, são chamadas de plantas criptógamas. Isso quer dizer que, como não produzem sementes, elas se reproduzem através de esporos. E um fator importante sobre as briófitas é que elas necessitam de água para sua reprodução. Ou seja, são mais comuns em ambientes úmidos. As briófitas são plantinhas geralmente bem pequenas, sendo que a maioria delas não passa de 20 centímetros de altura. Um fator que evidencia uma planta briófita é o fato de serem plantas avasculares. Ou seja, elas não possuem vasos para a condução de nutrientes dentro delas. Sendo assim, os nutrientes são transportados de célula em célula. Isso explica o tamanho pequeno das briófitas, porque se elas não possuem vasos condutores para transportar o nutriente, isso significa que se elas fossem muito longas, os nutrientes não conseguiriam chegar até a ponta, e isso meio que limita o tamanho delas. São exemplos de briófitas: o musgo, que é o mais comum, a hepática e o antócero. As briófitas dependem constantemente de água, principalmente para sua reprodução, o que faz com que elas apareçam em ambientes úmidos e que não recebem luz direta do sol. E agora vamos falar um pouco sobre a reprodução das briófitas. Bom, existem duas etapas na reprodução das plantas: a sexuada, que produz os gametas, e a assexuada, que produz os esporos. O gametófito é um corpo verde e que está sempre em grupos que junto formam uma espécie de tapete ou carpete que havia do solo, troncos ou rochas. Você já deve ter visto isso, aquela parada verde escorregadia que parece um tapete nas pedras e tal, que fica em torno dos rios. Os gametófitos, que são basicamente o corpo da planta, é formado por uma rizoide, que é uma espécie de mini raiz que prende as plantas ao substrato e absorve água e sais minerais. Também por um cauloide, que é um eixo cilíndrico semelhante a um pequeno caule. E por uma filóide, que são na real partes achatadas do cauloide que se assemelham a pequenas folhas. Bom, quando o gametófito feminino é fecundado, forma-se um segundo corpo chamado esporófito, que é diploide. Este esporófito é formado por uma haste, que em sua extremidade possui um negócio chamado cápsula, ou esporângio. Esse esporângio é basicamente o conjunto de zigotos formados. Mas como é que isso acontece? Bom, no gametófito masculino existe uma estrutura chamada anterídeo, que é a estrutura reprodutora masculina.
e dentro dela formam-se os gametas masculinos, chamados anterozoides. Bom, você lembra que eu disse que a água é extremamente importante para a reprodução dos briófitos? Então, é por essa parte aí, ó. Isso porque a água do ambiente conduz os anteróides para a estrutura reprodutora feminina do gametófito, o arquegônio. Dentro deste arquegônio fica o gameta feminino, chamado oosfera. Então, o anterozoide entra no arquegônio e fecunda a oosfera, formando assim o zigoto diploide. Essa é a etapa sexuada da reprodução dos briófitos, que produz o esporófito. Isto porque, quando essa fecundação é realizada, nasce o esporófito acima do gametófito feminino. Em seu topo, no esporângio, o zigoto fecundado realiza mitose e se desenvolve, formando dentro de si diversos esporos. Então, quando os esporos já estão bem desenvolvidos, o esporângio se abre, dispersando-os pelo vento. Assim, os esporos caem em locais adequados, como por exemplo o solo úmido, e ali fazem germinar novos gametófitos, formando assim novas briófitas. E é essa parte assexuada da reprodução, que formam gametófitos com novos gametas. Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre briófitas. Não percam, porque não... Bom, então aí tem uma forma bem bonitinha que ele coloca os desenhos, coloca umas imagens explicando de forma com imagens e desenhos isso que a gente acabou de ler, certo? O Zoom tá diminuindo aqui o nosso tempo, a gente vai sair, vai voltar. Tem aí ainda de aula 1 hora, então a gente sai e volta. Eu acabei de passar uma dificuldade para entrar. Você vai querer que a gente saia? Ai, mas senão o Zoom vai fechar na nossa face e ele não vai dar nem tchau pra gente. Então vamos lá. 1, 2, 3 e a gente volta. Beijo. Ai.